Graça e paz, amados. Os irmãos ouvem lá atrás? Consegue? Irmão Pedro Lima, ouve lá. Amém. Está baixo? Um pouquinho. Amém. Amém. É o pregador que é fraco, irmão, não é o som. Vamos ao texto áureo daquilo que estávamos meditando desde ontem, rapidamente, para fazermos uma pequena recapitulação, visto que o Espírito fez algumas mudanças naquilo que nós havíamos preparado para esse tempo. Então nós queremos permanecer e avançar naquilo que o Senhor tem nos falado até agora. Já começo a entender também o porquê disso, e então, tendo esse sinal, quero seguir junto com meus irmãos naquilo que o Senhor pode estar impressionando os nossos corações nessa manhã. Então vamos voltar a Oséias, aquele texto básico. Boa parte dos irmãos, principalmente os irmãos do Rio, não estavam no momento. Então vou pedir um pouquinho de paciência aos meus irmãos. Vamos voltar num pequeno ponto, pelo menos na quinta essência do que tivemos falando ontem, e depois seguimos para uma nova etapa nisso que estamos chamando do conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Essa é uma frase que, no meu entendimento, são poucas as frases que adentram a eternidade. Essa é uma delas. O Senhor nunca vai ser conhecido por completo, porque Ele é Deus, então não se pode esgotar o conhecimento de Deus. Então nós temos um chamamento, não é? Para essa terra, para essa era, temos um chamamento por vir no reino dos céus, não é? Que começa nessa primeira etapa, desde a primeira vinda do nosso Senhor, e tem o adentrar da eternidade em novos céus e nova terra, onde esse conhecimento prossegue, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor talvez seja o mais alto nível do relacionamento da vida cristã. Conhecer pouco ao Senhor significa mal interpretá-lo. Conhecer pouco ao Senhor significa estarmos ainda em muitos dos nossos problemas, porque a comunicação desse conhecimento é a comunicação da sua própria vida. Quando Deus se comunica ao homem, Ele comunica a sua própria vida, a sua própria existência. Ele comunica a sua natureza. Ele quer ver o homem identificado com Ele. Então Ele comunica ao homem aquilo que é dele próprio. E esse conhecimento, ele não termina na terra. Esse conhecimento, ele vai à eternidade, né? E nós nunca vamos conhecê-lo completamente. Porém, sempre vamos conhecê-lo. Então estamos num treinamento, irmãos, de conhecer. Tem muitas coisas às vezes que nós conhecemos. Quando você dá um brinquedo para uma criança, a criança rapidamente, se for um bom brinquedo, como eu por exemplo, era garoto, gostava de um carrinho de bombeiro. Se você quisesse me agradar, era dar um caminhãozinho de bombeiro, eu gostava demais. E assim somos nós também, como cristãos novos, nós gostamos dos nossos próprios brinquedos. Mas à medida que o conhecimento vai avançando, esse conhecimento relacional, né, com o nosso Deus, mais dele mesmo vai sendo mostrado a nós. E não somente ele, mas também os seus propósitos. Ele revela aos seus amigos, né, aquilo que está no mais íntimo do seu coração. Então, tudo que estamos passando aqui na terra, seja nesse momento de conferência, na palavra do Senhor e na comunhão entre os santos, seja no momento que nós voltamos para a nossa casa, voltamos para o nosso dia a dia, a partir de segunda-feira, todos estaremos no desafio do dia a dia, não é? O que tudo isso significa? Para que todo esse tempo que o Senhor nos deu aqui? Para conhecê-lo. Sempre algo mais de Cristo pode ser acrescentado à nossa existência à medida que o conheçamos. Não entramos ainda nos itens do conhecimento de Deus, dessa aproximação para esse relacionamento divino, né, entre Deus e o homem, ou o novo homem. Um pouquinho mais baixo, né, por causa do retorno do ouvido. Porém, aqui estamos para cada etapa da nossa vida. Hoje nós temos algumas provas, alguns desafios, e quando vencemos esses desafios, algo mais do conhecimento de Deus foi formado em nós. Amém? Existem situações que você está vivendo hoje, que daqui a um tempo você vai olhar para trás e aquela situação foi forjada em você, foi formada em você. Por isso que só podem consolar aqueles que um dia foram consolados por Deus.
Às vezes nós queremos consolar as pessoas, nós não fomos consolados com as mesmas consolações, com aquilo que Paulo fala aos Coríntios, aquelas consolações que Deus consola aqueles que precisam ser consolados. Então, esse crescimento da vida espiritual, ele está relacionado ao conhecimento e à intimidade com Deus. Intimidade com Deus, irmãos, é o ponto e é o nível não só mais alto, é o nível basal da vida cristã. É conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? O texto de Oséias, capítulo 6, versículo 1, nós podemos, vou ler aos meus irmãos, diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia, aleluia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos, olha a expressão, e viveremos diante dele. Você acha que essa é uma expressão só da terra? Essa já é uma expressão da eternidade. E viveremos diante dele. Estamos nesse treinamento no tempo para adentrarmos a eternidade. Esse é um outro ponto que vamos ver depois. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Quem pode dizer amém? Amém. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que é aquela chuva do tempo, aquela chuva tardia, né? Mas ele não tardará, certamente virá sobre a chuva serôdia que rega a terra. Acompanhe um outro texto comigo em Abacuque, capítulo 2, por favor. Avance um pouquinho aí dentro dos profetas pequenos, assim chamados, não por seu tamanho, mas pelo tamanho da sua obra. Abacuque, capítulo 2, versículo 13. Abacuque 2,13 diz assim: não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Nós sabemos que a terra, não existe nenhum lugar em que Deus não possa estar. A questão é se há conhecimento de onde Ele esteja. Mas a profecia diz que toda a terra se encherá do conhecimento da sua glória. Eu entendo a igreja, os filhos de Deus, como uma espécie de vaso, ou como a própria cidade que é apresentada a Nova Jerusalém. A igreja é um vaso pelo qual, ou através do qual, por esse organismo, Deus se manifesta. E Deus quer dar uma impressão ao mundo, a um testemunho. Dentro do sistema político, existem muitos sistemas que são apresentados, não é? Para conduzir uma nação, uma sociedade, seja ela moderna ou não. Deus vai apresentar o seu sistema teocrático, o melhor disparado de todos eles. E Deus quer fazer isso, e começa com esse conhecimento entre os seus próprios filhos. Esse conhecimento relacional que vai enchendo essa casa, que, como eu tenho dito sucessivas vezes, Deus não quer apenas uma casa, senão uma casa cheia. Ele já tem uma casa, e a casa é a soma dos seus filhos, que estão em toda a terra. Porém, à medida que esse povo se relaciona com o seu Deus, mais e mais do seu Deus é preenchido na vida desse povo, até que esse vaso possa transbordar, e esse conhecimento de Deus possa então transbordar a terra. Toda a terra será cheia da sua glória. O último texto ainda é Efésios capítulo 1, acompanhe comigo, por favor. Efésios capítulo 1 foi o texto que estivemos lendo ontem, uma espécie de epígrafe inicial, introdutório, a esse que para muitos estudiosos tem sido essa carta, eu gosto de chamá-la de carta da eternidade, porque em Gênesis eu vejo Deus começando as coisas no tempo, porém quando eu olho Efésios, eu vejo Deus planejando na eternidade. O que Ele planeja na eternidade tem princípio no tempo, não é? Porque o Deus que é eterno segue com Ele a sua vontade, que também o é. É o que Efésios capítulo 1 vai dizer. E não somente isso, o Deus que é eterno, então a eternidade passada, a eternidade futura, pertence ao nosso Deus.
não é? Ele é atemporal, ele não tem princípio no tempo. O princípio que nós encontramos no tempo é porque esse Deus atemporal, que está desde a eternidade passada à futura, ele se manifesta, ele deseja se manifestar aos filhos dos homens. A nova criação é porque ele deseja ter comunhão com a nova criação. Então ele cria um vácuo ou um hiato entre as eternidades, e esse é o princípio no tempo. Por isso que Gênesis fala, no princípio criou Deus. Esse é um princípio no tempo, né? Os céus e a terra e tal. Então criou Deus. Por quê? Porque ele tem um plano. Para desenvolver o plano, mesmo ele sendo eterno, ele precisa criar um espaço no tempo para que ele possa desenvolver o seu plano. Então Gênesis capítulo 1, versículo 1 é um princípio no tempo. Mas quando você vai a João 1:1, já não é um princípio no tempo, porque lá diz, no princípio era o verbo, pronto, já não é um princípio no tempo, já é um princípio na eternidade, porque o verbo não é criado, o verbo é gerado, é a sabedoria gerada do próprio Deus a partir do seu autoconhecimento. Deus se autoconhece e projeta desse conhecimento a sua sabedoria, a sua imagem, e esse é o seu Filho. Então, como ele cria um princípio no tempo, agora nós chegamos, e agora vai tudo fazer sentido a partir daí. Nós estamos, como Paulo fala aos Efésios, como é uma carta da eternidade. A carta de Romanos, por exemplo, que é uma carta de difícil interpretação, considerada pelos estudiosos, e eu concordo, é uma carta da maturidade de Paulo, mas realmente Efésios é uma carta da eternidade. Ele está mostrando o coração de Deus desde a eternidade, e esse conhecimento que nós estamos compartilhando faz parte de tudo isso. Ele fala também nesse mesmo profeta Oséias, o Espírito Santo fala que porque o povo rejeitou o conhecimento, o Senhor diz, o Espírito, eu também vos rejeitarei. Por quê? Porque naquele momento o povo precisava conhecer a vontade de Deus para que pudesse servir a Deus. Então você vai ser rejeitado, diz o texto, como sacerdote, porque o sacerdote ou o sacerdócio, ele precisa compreender o modelo de Deus, ele precisa compreender a vontade de Deus. Irmãos, sempre pensem nisso. Podemos fazer o mínimo possível, mas que seja dentro dos princípios, dos modelos e do padrão divino. Não inventem coisas, como o irmão Billy aqui sucessivas vezes nos disse ontem. Não temos que inventar coisas. A palavra de Deus é aquela que está estabelecida nos céus. A palavra de Deus é o coração do nosso Deus desde a eternidade, fazendo uma irrupção no tempo para Deus demonstrar, abrir o seu coração e demonstrar a nós os seus desejos. Nunca devemos esquecer que esse nosso Deus, esse que é o nosso Deus, que também é o nosso irmão mais velho, que também é o nosso Pai, que também é o nosso amigo, também é o Criador dos céus e da terra, é o Todo-Poderoso e precisa ser respeitado, principalmente pelo seu povo. Às vezes, em nome de algumas coisas, nós fazemos outras. Não pode ser assim. Temos que caminhar pela fé na palavra de Deus, pela fé nos princípios de Deus, pela fé no propósito de Deus, pela fé de Deus, pela fé com Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém? O texto diz então, Efésios 1:9, desvendando-nos, ou seja, demonstrando-nos, revelando-nos um mistério, porque é um mistério, sim, uma coluna importante da vontade divina, que é a vontade divina, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, ou em si mesmo. Si mesmo é a palavra mais adequada, porque Christos, a palavra grega, não aparece nesse texto, mas João Ferreira se sentiu confortável em transmitir dessa forma, de fazer, porque o contexto está falando dele mesmo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. E aqui nós fizemos ontem uma síntese, demonstrando que essas três pequenas palavras que nós encontramos aqui, que formam essa frase da parte B do verso, vontade, propósito e beneplácito, que também é traduzido por propósito, mas na verdade é segundo o desejo da sua vontade, está mais relacionado. Existem outros textos que a palavra beneplácito aparece e é traduzido por agradar, é traduzido por prazer, por satisfação. Então aqui nós temos um Deus
que mesmo sendo o Senhor dos céus e da terra, deixou um modelo, um padrão, na sua própria autoexistência, para que a sua criação, de alguma forma, tivesse correspondência com Ele. Deus tem mente, Deus tem vontade, Deus tem emoções. Quem mais aqui tem isso? Quem mais tem? Todos nós temos. Mas que coisa estranha, irmãos, cada vez que eu medito nisso, eu preciso vigiar, porque o Gerson vai pregar depois. Senão eu tomo o tempo do meu irmão. Como é sublime, irmão, aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus teve a ousadia, e eu vou ter a ousadia de dizer que Deus foi ousado, ao criar um ser humano totalmente identificado com Ele. E aí me reporta ao capítulo 5 de Mateus, quando diz que se o sal for insípido, para nada mais serve senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Isso nos mostra uma lei impressionante, uma lei baseada nela, onde Deus faz todas as coisas. Se o sal for insípido, para nada mais serve. Ele está desenhado para um projeto, para uma finalidade, para um fim. E esse fim é salgar. Se ele não salga, já não tem mais nenhum valor. O homem foi feito para Deus. O homem se perde porque ele vira as costas para Deus. E aí eu vou dizer novamente, não é o hipercalvinismo infralapsário que vai tirar essa ideia da minha cabeça. Eu não consigo ver um Deus que destina pessoas ao inferno sem ter nenhuma chance de escolha. Eu creio num Deus, sim. Eu sei os 5 pontos do Sínodo de Dort e todas as questões relacionadas ao hipercalvinismo, de Theodor Bess, onde acabou ficando na conta do pobre coitado de Calvino, mas Calvino não teve nada com isso. Tem um livro sobre Calvino que a sua expressão era Calvino calvinista. Mas um discípulo de Calvino chamado Teodoro Bessa levou as ideias de Calvino ao extremo e entrou no chamado hipercalvinismo, que tem 2 frentes, infralapsário e supralapsário. E a ideia de infralapsário é que nós já éramos antes da fundação do mundo, e já éramos, ou seja, a gente quer entrar na presciência de Deus, quer entrar num conhecimento eterno de um Deus eterno. Isso não é possível. Existem coisas na essencialidade de Deus que não são repartidas à criação. Aquilo que é próprio dele, o seu autoconhecimento, a sua autoexistência, a sua subsistência, a sua existência de uma maneira geral, essencial, isso não é comunicado. Ele é o Todo-Poderoso e o homem sempre vai ser homem, anjo sempre vai ser anjo, e vamos colocar um ponto nessa história. Mas bendito seja o Senhor, não precisamos ser deuses. Ser filhos de Deus é suficiente para nós. E vamos habitar toda a eternidade com Ele, mas não somente isso, identificados com Ele. Então vamos nos lembrar, você pensa, porque os sentidos do seu corpo te levam certas impressões ao seu entendimento, e quando você pensa nisso, logo você sente. E quando você sente, você toma as decisões baseadas nesses sentimentos que passaram pelos processos intelectuais primeiro. Por isso que as mulheres, normalmente, elas tomam as suas decisões mais baseadas na vontade, porque elas são mais tocadas pelo sentimento, e o homem tem um aspecto mais de razão. Isso descreve os papéis entre os dois, porque ele precisa governar, ele precisa ter uma visão longa. Alguém já disse que o homem consegue enxergar muita coisa longe, mas não consegue enxergar uma meia que está dentro da gaveta. E a esposa diz, está na gaveta. Ele fala, não está na gaveta. Já tem quase um problema sério aí. E quando a Nana abre aquela gaveta, lá está a bendita meia, que eu não consegui enxergar. Então esses papéis que são estabelecidos dessa forma, eles são estabelecidos assim porque Deus criou assim. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse texto, amados irmãos, mostra exatamente, desde o princípio, aquilo que Deus está planejando. Ele nos faz semelhança e imagem. A imagem, quando nós olhamos para o texto inicial, nós entendemos que essa imagem é Adão. Mas depois, em Colossenses, no capítulo 1, acho que lá pelo versículo 15, me parece, se eu não estiver enganado. Depois me ajuda aí, tá, Roberto? Aí vai dizer que Cristo é a imagem do Deus vivente. Então, nós fomos criados em imagem e semelhança. Eu consigo entender que a imagem é uma projeção.
E semelhança é uma questão íntima, é uma questão mais íntima, mais por dentro, ao passo que imagem é algo mais por fora. Então Deus nos faz semelhantes a Ele, porque Ele nos quer que vivamos em comunhão com Ele, por causa da questão do conhecimento, na medida que vamos conhecendo nessa relação entre Ele e nós, na mesma medida uma imagem vai sendo projetada. Então vamos entender isso melhor. Você não tem um espírito? Deus também tem um espírito. Então no novo nascimento, o que ocorre? O Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito. É a doutrina de Paulo, né? 1 Coríntios 6,17, por exemplo, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então Deus vem habitar no nosso espírito, e é esse espírito que, por onde começam todas as nossas relações de intimidade com Deus. E na medida que avançamos nessas relações de intimidade, você vai observar que tudo que há no espírito humano, todas as funções do espírito humano estão ligadas às funções do Espírito de Deus. É impressionante. E na medida que comungamos em espírito com Deus, na medida que nos envolvemos nesse conhecimento profundo do nosso Deus, uma imagem começa a ser projetada, e essa imagem é a imagem do seu filho. É o filho que vai sendo, é o filho que começa a aparecer. Por isso que você olha para o irmão e fala, nossa, aquele irmão é diferente, né? O irmão traz alguma coisa, assim, aquela irmã, nossa, que irmã, aquela irmã anda com Deus, você logo percebe, porque essa é a imagem. Não é a imagem como da Virgem Maria, por favor, tá, irmão? Você não vai entender que é uma imagem sólida, a imagem que está falando é o caráter, é o comportamento, porque Deus tem um comportamento, não temos como negar isso, irmão. Por isso que ele fala assim, sede santo. Por que temos que ser santo, irmãos? Porque Ele é santo. Isso é comportamental. Amém? Isso é comportamental. Então eu estou voltando basicamente a tudo que falei ontem, mas eu tenho uma percepção do Espírito que precisamos nos manter aqui, para um passo seguinte que vamos dar, permitindo o Senhor. Mas entramos na questão do princípio de similaridade. E o princípio de similaridade está relacionado exatamente a isso. Aquilo que Deus é e como Deus faz é exatamente, está desenhado de uma forma magnífica por Deus. Né? Paulo chega a dizer que nós somos a sua obra-prima. Você sabe o que é uma obra-prima? Essa é a maior de todas as sinfonias, por exemplo, como a de Beethoven. Essa é a maior de todas as obras. Deus fez tudo, e quando criou o homem, utilizou uma expressão tanto no Antigo Testamento como no Novo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, né, que nós somos feitura sua. E essa palavra feitura não é uma palavra tão simples. A palavra feitura do grego é poema. Nós somos o seu poema, a sua obra-prima que Deus criou. Bendito seja o seu nome. Às vezes você olha para você e fala, Rogério, eu não consigo ver esse poema todo, pelo menos do meu marido. Mas sim, irmão, nós somos o poema de Deus. Estamos nesse processo de conhecimento. Nós conhecemos e precisamos continuar a conhecer. Não conhecemos tudo, irmão. Estamos arranhando a superfície por fora. Mas o Senhor, na medida que Ele nos reúne, na medida que Ele trabalha, na medida dos nossos desafios, em todas as medidas, em todo o tempo, Deus trabalha para uma coisa, para que o seu povo possa conhecê-lo. Que coisa bendita, que algo bendito. Se você não tem essa percepção, comece a orar a Deus por isso, porque essa percepção ela vai entrar à eternidade, esse conhecimento seguirá pela eternidade. Então, quando, por exemplo, Moisés, esse texto foi citado ontem pelo nosso irmão, quando Moisés, por exemplo, precisa levar a palavra do Senhor ao povo de Israel, ele faz uma pergunta para Deus, o que eu vou dizer ao povo quando eles me perguntarem o nome daquele que me enviou? E o Senhor, rapidamente, vamos assim, meditar no Senhor e no nosso comportamento ao mesmo tempo, para vermos esse princípio de singularidade. Quando você recebe uma pergunta, rapidamente seus processos mentais, né, eles são ativados para que você entenda a pergunta e que você possa então seguir com a resposta. Vamos pensar da mesma forma em Deus. Quando Deus recebe essa pergunta de Moisés, o que ele diria ao povo acerca de qual era o nome daquele que o havia enviado? Quando Moisés faz essa pergunta, é como se Deus parasse e pensasse, quem eu sou? Quem ele vai poder dizer que eu sou? Qual é a resposta de Deus? Eu sou o que sou. E eu te pergunto, isso é a resposta?
Para o homem não faz nenhum sentido, para Deus, todo sentido. Ele é o único que é o que sempre foi, ninguém é mais como ele. E aí ele continua dizendo, e diga mais, eu sou o que sou, me enviou a vós. Complicou mais ainda. Por que ele fez isso? Porque ao pensar quem ele é, ele fala exatamente aquilo na mesma altura que se encontra na existência dele. Por isso que sabedoria, que é o filho, o gerado, que chega a ser também o primogênito, não o unigênito, porque ele é o gerado e o único gerado. Mas à medida que se vai trabalhando o Filho de Deus em nós, à medida do crescimento da vida cristã, ele chega a ser também o primogênito. Ele é o primeiro de toda essa raça que está identificada com ele. Mas na condição de unigênito ou de primeiro gerado, erro do arianismo no primeiro século, né? Existe uma obra contra Práxeas, porque era uma heresia do início do século, quando se falava, porque às vezes a gente acha que trindade é uma coisa dos teólogos. Trindade não é dos teólogos, trindade é da igreja. A igreja precisa conhecer a trindade. A igreja é o organismo vivo pelo qual a trindade se manifesta. As relações da trindade são vistas na igreja. O amor da trindade, como falava ontem, é visto na igreja. A vida da trindade é a vida da igreja. Nós às vezes temos tantas preferências, falando, não, eu gosto só do Espírito Santo. Meu Deus, eu gosto mais de Cristo. Poxa, o Pai fica tão quieto, né? Ninguém fala do Pai. Não, irmão, o Pai idealiza tudo, tem o modelo do que é idealizado no desenho que é o seu Filho, e o Espírito Santo tudo realiza. A trindade, quando você começa a estudar, a meditar nisso, irmãos, é algo tão maravilhoso, é algo que te alimenta. Como pode um Deus tão grande conseguir alimentar filhos tão pequenos? Como pode porções tão grandes serem, de alguma forma, serem absorvidas por pessoas tão pequenas? Mas Deus é assim, Deus é acessível. Ainda sendo complexo, Ele é muito simples e Ele consegue chegar a cada um de nós. Ele consegue chegar naquela sala onde estão aquelas crianças que poucas coisas entendem, muito poucas, mas Ele consegue ser acessível a elas. Ele consegue se comunicar a elas. Ele consegue se comunicar a nós. Às vezes o que nós falamos que é prático, simplesmente é aquilo que está na nossa própria cabeça. Mas Deus não é prático do tamanho do que nós pensamos. Deus é prático, mas o tamanho de Deus é muito grande. E nós nem entendemos o que quer dizer prático, não é? A não ser aquilo que Ele mesmo pode trabalhar em nós para que a gente possa ser aquilo que Ele nos conduz a ser. Então, Moisés faz essa pergunta e Deus dá essa resposta. Mas se essa pergunta fosse feita a você, como seria nesse princípio de similaridade? Seria muito diferente. Se eu pergunto a você, irmão, como você é? Descreve para mim a sua personalidade. E você começa a falar um monte de coisa. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Mesma coisa, passa pelos processos mentais, né? Se desenvolve nesses processos intelectuais, eu faço uma autoanálise, que gera uma autoconsciência de mim mesmo, e eu expresso exatamente aquilo que eu entendo que eu sou, ou que eu seja. Porém, há uma diferença, porque em Deus não há pecado, e no homem, depois da queda, o seu elemento, o seu instrumento de diagnóstico acerca de si mesmo está equivocado. Por isso que a gente consegue falar alguma coisa ruim de outra pessoa, mas não conseguimos ver aquilo que é ruim em nós mesmos. Quando você fala de alguma pessoa, se você faz isso, você está dizendo que é melhor do que ela de alguma forma. Porque o instrumento de avaliação, de autoavaliação, ele está sob o poder do pecado no homem natural, na carne, no velho homem. Por isso que as pessoas que se movem pelo Espírito, elas não fazem normalmente declaração ou declarações de si mesmas. Sabe por quê? Porque elas podem dar errado. É melhor que outro fale de você. É melhor que outro testemunhe da vida de Cristo na sua vida. Entende? É importante sim que você possa dar depoimentos daquilo que o Senhor faz ou fez através de você. Mas isso precisa ser sempre muito centrado no Espírito. Muito centrado em Cristo, porque, volto a dizer, toda vez que olho para mim, eu vejo a melhor Coca-Cola do deserto, mas não é isso que Deus vê.
Deus me vê como filho, mas também me vê com muitas deficiências e falhas, não é? Então essas deficiências e falhas, elas podem exercer alguma influência na minha vida e eu passar a ser uma coisa que eu não estou vendo, mas que todos estão vendo amplamente. Então é muito bom que a gente possa viver em humilhação, que a gente possa viver humilhado, até porque não somos nós que Deus quer exibir, é o seu Filho. É o seu Filho, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, na mesma forma que Deus tem um olhar para o seu Filho, nós também devemos ter o mesmo olhar para Ele. Da mesma forma que Deus ama o seu Filho. Esse era o outro ponto de similaridade que estávamos vendo ontem. A questão do amor de Deus. O Pai ama o Filho ama o Pai. E o Espírito Santo é o amor entre as duas pessoas. Se você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do amor de Deus. Essa é a maior característica que precisa ser vista em você e em mim. A maior de todas elas. Por quê? Porque o Espírito Santo, que faz a relação entre as pessoas do Pai e do Filho, é que vem a nós. É Ele que vem a nós. E quando Ele vem a nós, Ele traz aquilo que é próprio da Trindade. Por exemplo, o assunto da comunhão. Quando os apóstolos estão juntos, João diz: o que vimos e ouvimos, e as nossas mãos tocaram acerca do verbo da vida. Mais abaixo ele vai dizer: isso vos anunciamos. Por que você está anunciando isso, João? Para que vocês tenham comunhão conosco. Mas ele segue: e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. O que João está dizendo? Que a mesma comunhão que existe entre o Pai e o Filho, desce a comunhão apostólica pelo Espírito Santo. Onde há o Espírito Santo, há comunhão. Pode até um churrasco, não quer dizer necessariamente que é comunhão. Pode ter uma partida de futebol, necessariamente não é comunhão. Onde é comunhão? Quando o Espírito desce das relações da Trindade, porque Ele é o Espírito de comunhão, e a graça de Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, onde o Espírito Santo está presente, onde há lugar para Ele estar, onde os corações estão abertos para o seu operar, aí há comunhão. O Espírito Santo pode estar entre nós essa manhã? Se Ele puder estar entre nós essa manhã, teremos... Qual comunhão que teremos? A mesma do Pai e do seu Filho. Então, quando eles estão na eternidade, frente a frente, o proston theon, a frase grega de João capítulo 1, diz que eles estão face a face, o Filho e o Pai, por toda a eternidade. Irmãos, imagina isso. Às vezes você pode pensar com alguns problemas no casamento, você fala: Senhor, irmão, você está falando de princípio de similaridade, será que eu vou ter que ficar olhando meu marido o tempo todo desse jeito? Essa é a obra do que o Espírito Santo quer fazer na vida dos casamentos. Eles poderem se olhar, poderem se contemplar, porque a contemplação traz outros resultados. Contemplação é algo muito profundo. E o Pai e o Filho estão eternamente, face a face. Alguém disse que ele perdeu essa face no momento da sua morte da cruz, onde teve que ficar sozinho. Alguém disse também que essa foi das suas maiores dores, quando ele perde a face do Pai, por amor a nós, para pagar o preço por nós. Mas se eles estão face a face, nós chamamos isso de comunhão da eternidade. Deus quer nos levar para esse nível, irmãos. Aquilo que está nele é aquilo também que está em nós. Nós não conhecemos, mas Ele está nos fazendo conhecer. E ao adentrar a eternidade, o Espírito Santo continuará fazendo esse trabalho, de nos revelar, de nos desvendar, de nos revelar cada vez mais acerca dele mesmo. Sabe, as coisas que nós brigamos hoje, elas não terão nenhum sentido à medida que nós conhecemos pelo Espírito Santo as relações do Pai e do Filho. O Pai e o Filho é exatamente o padrão maravilhoso de relacionamento para a vida da igreja, para a vida dos casais, para a vida das famílias. Então, comunhão está relacionado à presença do Espírito Santo entre nós. Mas o Espírito Santo é só comunhão? Não, o Espírito Santo também é amor. E qual é o amor do Espírito Santo? É o amor de Deus. Deus é amor. Essa é a sua essência. Por isso que a eternidade vai seguir esse conhecimento, porque esse amor vai ser mais e mais e mais tocado profundamente.
Quanto mais conhecer, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa nessa manhã. Existe alguma coisa maior no seu coração, especificamente, pensa nisso. Existe alguma coisa maior no seu coração do que amar o seu Senhor, como dele você é amado? Existe uma intenção maior em você, você quer algo mais do que isso? Amar, amar e amar. Irmão, é isso que está destinado à eternidade. Continuar conhecendo a Ele, para que a gente aprofunde cada vez mais nesse amor. Você pode imaginar o que vai ser a eternidade? Se num momento aqui onde há um estouro, porque às vezes nós estamos cantando, mas às vezes há um estouro e eu não fico sentado naquela cadeira de jeito nenhum, nem que me amarre. Porque algo acontece maravilhoso, você percebe que é uma visitação do Espírito. E quando isso acontece, eu costumo dizer aos irmãos, não precisa de muito tempo, a eternidade não tem tempo. 5 minutos na presença de Deus vai valer mais do que 2 horas cantando aqui e falando algumas coisas. Então, quando viemos para adorá-lo, a gente precisa vir com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma. Você não tem que olhar para ninguém do seu lado. Você sabe por que inventaram essa ideia de apagar as luzes nas reuniões? Porque alguém viu isso. Eu não sei se é esse o caminho, mas alguém viu, porque acho que se fechar o olho fica escuro também. Mas alguém viu que esse é o caminho. A gente se distrai muito na reunião. Eu gosto de sentar aqui na frente para não ver absolutamente nada. Às vezes a gente distrai com um, distrai com o outro, olha para ali, o tempo está passando. E o Senhor nos convocou nessa manhã para estarmos todos juntos diante da presença dEle. Ele mesmo está aqui presente entre nós. Os seus santos anjos estão aqui conosco. Uma irmã ontem me disse que viu fogo entre nós antes de ontem e ontem. Espero que esse fogo continue por aqui. Por que isso é assim? Porque Deus de fato está entre nós, amados. E nós temos que ter essa percepção. E essa percepção é uma percepção espiritual. A gente precisa estar voltado para Ele nessa hora, totalmente. Para que a gente não perca esse fio de meada, sabe? Porque o Espírito Santo é extremamente sensível, irmão. Você coloca um cântico fora do lugar e parece que a pomba voou. Às vezes você vem numa sequência de cânticos, nem sei por que estou falando isso, porque não é assunto da mensagem. Mas às vezes você vem numa sequência de cânticos e você vê a presença clara de Deus aí, e os irmãos que tocam instrumento, irmãos, precisam ser consagrados mesmo. Todos nós precisamos, mas esses irmãos nos conduzem de alguma forma, a instrumentalidade deles, pelo Espírito Santo, nos conduzem a essa condição, né? De adorar o nosso Deus, de dizer palavras de elogios à sua pessoa e de, não é, irmãos, de louvarmos a Ele de todo o nosso coração. E às vezes vemos numa sequência e você percebe que entra um novo cântico. Por que entrou aquele cântico? Porque na semana passada Deus desceu com poder com aquele cântico. Pois é, irmão, mas quem desceu foi Deus. Tem que esperar Ele descer de novo. Não tem maquinária. O que funcionou semana passada pode ser que não funcione hoje. A gente sempre vai ter que ser governado pelo Espírito Santo. A mensagem da semana passada não é a mesma mensagem de hoje, mesmo os versículos, mas não é a mesma mensagem. A visitação de ontem não é a mesma visitação de hoje. Ele quer nos dar uma nova visitação hoje. E tudo isso é percebido, pode ser tocado, pode ser percebido. Por que pode ser percebido? Porque Ele nos deu daquilo que é próprio dEle. Os seus sentimentos também estão em nós. Os seus processos mentais, daquilo que Ele pensa e objetiva, também estão em nós. A faculdade de evolução, ainda que às vezes Ele quer para a esquerda, queremos para a direita, mas o nível mais alto da compreensão cristã, a coroação do trabalho de Deus na vida de um homem e de uma mulher é quando Deus fala, eu quero você ir para tal lugar. E você responde para Ele, Senhor, eu estou com o mesmo sentimento. Deus está nos levando para isso. Entende você, irmãos? A necessidade desse entendimento, da necessidade de que temos que crescer e crescer para continuar a compreender. E esse crescimento, falava ontem aos irmãos, esse conhecimento, não é apenas um conhecimento literal, ainda que também o seja, mas também é um conhecimento empírico, um conhecimento experimental. Deus se comunica a você não apenas para você saber quem Ele é, mas para que você tenha a vida que Ele tem, para que você tenha a comunhão que Ele tem com seu Filho, para que você tenha os sentimentos que Ele tem. Imagine você, se Deus tem propósito nessa terra, mas nós não conhecemos. Tudo que conhecemos é o que conhecemos, nós não podemos estar fechados.
O que você conhece hoje, o que foi semeado a você há 30 anos atrás, pode ser que não seja a mesma coisa hoje para você. Ué, irmão, como assim? Vou explicar. Existem 2 níveis em que isso acontece. Tem coisas que você aprendeu no passado, que o Senhor vai falar para você, não é assim. Tem coisas que você aprendeu que Ele vai falar, estou acrescentando aquilo que eu te dei de entendimento lá no início. Quantas coisas nós tivemos que abrir mão no passado, irmão? Não é? Quanta religiosidade havia em nós e quanto ainda há, porque o conhecimento não terminou. É na medida que conhecemos, é na medida que somos transformados, é na medida que conhecemos, é na medida que os nossos olhos vão sendo abertos, que a vida de Deus vai sendo comunicada a nós. Então, quem se sentir como esse copo, quem se sentir um vaso cheio, não há mais nada que Deus possa fazer, por você ou por mim. Mas se você é um vaso vazio, por mais cheio que você se sinta, se você é um vaso que abre oportunidade para que Deus continue falando, Ele vai seguir a obra dele em você. Tem muitas coisas que Ele precisa falar, tem muitas coisas que Ele precisa colocar em ordem, tem muitas coisas na nossa vida que foram acrescentadas fora do lugar, tem muitas coisas no processo de edificação que Deus não tem com isso. Mas você não precisa jogar tudo fora por você mesmo. A ideia é de que nós nos aproximamos, a Ele, e na medida que nos aproximamos, na mesma medida Ele se revela a nós. E essa revelação vamos deixar enfaticamente aqui, porque Bíblia nunca foi um livro, preste atenção nisso, Bíblia nunca, absolutamente nunca foi um livro, não é? Para que as pessoas pudessem estudá-lo, vou colocar entre aspas. Bíblia é um livro que quando a gente abre para ter comunhão com Deus, para compreender a Deus, para crescer no conhecimento dEle. Houve um irmão que alguém perguntou a ele por que ele lia a Bíblia de madrugada. E esse irmão disse, estou procurando mandamentos para obedecer. Interessante, irmãos, quando à medida que o conhecimento de Deus, dele mesmo, de quem Ele é, e da sua vontade vai chegando a nós, como a nossa vida vai mudando, irmãos. A nossa vida é em função dEle. Tudo foi proposto em Cristo. Então toda a criação, o Espírito Santo está fazendo se voltar para Ele. Quando estamos em Cristo, temos equilíbrio. Quando estamos em Cristo, temos ministérios, temos dons, não é? Temos ação de todos os pontos e maneiras. Ontem nosso irmão falava sobre essa questão do evangelismo. Por que ainda falta essa questão em nós? Porque ainda nos falta equilíbrio. Porque ainda nos falta algo mais de Cristo. Porque nos falta ser comunicado. Essa vida, esse conhecimento, às vezes nós temos a teoria, tocamos a teoria, mas ainda a vida que está por trás, a essência que está por trás, porque as Escrituras são a palavra de Deus, e o Espírito Santo é o Espírito que se move por trás dessas letras, que chegam até nós. Lembra? A fé vem pelo ouvir a palavra. Então essa palavra, quando é exposta diante dos nossos olhos, o que acontece? Não é simplesmente uma palavra. O Espírito Santo está se movendo por trás das letras e está te mostrando algo que você nunca viu. Aí você fala assim, mas não tem outro jeito, eu creio. E quando você crê, a coisa acontece. A realidade espiritual do mesmo Espírito que está te mostrando, é o mesmo Espírito que te dá a fé de crer, é o mesmo Espírito que opera tanto o querer como o efetuar de Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O maior de todos os chamados da vida cristã, ou melhor dizendo, de um filho de Deus, porque começa na terra e não termina na terra, vai para a eternidade. E aí podemos dizer que nunca cessaremos desse conhecimento, porque Deus deixaria de ser Deus. Não sei até o tempo, eu me perdi aqui. Qual é o tempo que temos? É de 1h20, é isso? Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu vou cantar, vamos louvar o Senhor. Pode ser? César? Cadê o César? César, eu queria cantar junto, vamos cantar junto com nossos irmãos aquele primeiro cântico que foi projetado aqui, que falava, quem lembra daquele primeiro cântico?
Quem lembra? Foi daquela sequência aqui que o fogo desceu. Qual foi o cântico? Aquele que...